Ele sabia. Él sabía. A cama, La cama, sabe o que lembra? ¿sabe lo que recuerda? Eu vou embora pro Brasil, já falei. Yo voy para el Brasil, ya les dije. Se vocês quiserem ficar bravo, pode ficar. Después no van a querer que traiga más brasileros para acá. A cama La cama é símbolo es símbolo de sensualidade, de sensualidad, de sexo, de sexo, de preguiça, de perezoso, de não ter vontade de trabalhar, de não ter fazer vontade de alguma coisa, trabalhar. o preguiçoso. Aragán. É isso que Jesus falou. Es eso que Jesús habló. O preguiçoso El perezoso não vai ser cheio do Espírito Santo. no será lleno del Espíritu Santo. A pessoa que quer ser muito sensual La persona muy sensual não vai ser cheio do Espírito Santo. no será lleno del Espíritu Santo. As pessoas não querem uma vida com Deus, querem uma vida de sexo desregrada, La persona que quiere, desvairada, não sei. la persona que Sexo- quiere tener una vida con Dios, Não. que no quer, que no. As pessoas que não têm uma vida Las com personas Deus, que no tienen una vida con Dios elas têm umas vidas desregradas. tienen una vida disuelta. Cama lembra tudo isso. La cama trae recuerdo de todas esas cosas. Por isso que Jesus falou. Por eso que Jesús habló. Você valoriza muitas vezes mais o seu próprio corpo Muchas veces valorizas más tu propio cuerpo do que o seu espírito. que tu espíritu. Tem casais que nunca vão viver bem, Hay matrimonios que nunca van a vivir bien porque só se preocupa com a parte sexual, porque solamente se preocupan del sexo, mas não se preocupa com o espiritual. pero no se preocupan con lo espiritual. Jesus falou isso. Jesús habló eso. E a lâmpada vai se apagar. Y la lámpara se apagará. E o noivo vai chegar. Y el novio llegará. Uma outra coisa que Jesus falou. Otra cosa que Jesús habló. Lucas 8:16. Lucas 8:16. Ninguém acendendo uma candeia Nadie que enciende una luz a cobre com um vaso la cubre con una vasija ou põe debaixo da cama. o le pone debajo de la cama. Qual é outra coisa que Jesus está falando aqui? ¿Cuál es la otra cosa que Jesús está hablando aquí? Sobre o quê? ¿Sobre lo Colocar qué? Onde? ¿Colocarla dónde? Debaixo de onde? Do Debaixo. vaso. Lá no Brasil, Allá en Brasil. lá, Allá. já. No acá. Vaso é isto. Vaso es eso. O que é isto acá? ¿Qué es esto acá? Esto es un É um vasão. jarrón. Ah, Un tá. jarrón. Para nós, isso é vaso. Para nosotros esto es un vaso. Aqui também vaso é um copo, né? Aquí también vaso sí es un jarro. Jesus Recipiente. falou que não é para acender a luz Dice Jesús que no es para encender la e luz colocar debaixo de um copo y colocar debajo de esa ou debaixo de um vasão. o de un vaso de una jarra. Para quê? ¿Para qué? Para esconder a luz? ¿Para esconder la luz? Mas por que Jesus falou isso? ¿Pero por qué Jesús habló eso? Não parece uma loucura? Parece una locura. Coisa sem entendimento? Cosa sin entendimiento. Não, No, tem entendimento. tiene entendimiento. O vaso como? Sim. El vaso. Se você ficar pondo a luz embaixo do vaso, vai Se tu- fazer o que ela falou, Si vai tú pones apagar. la luz debajo del vaso va a ocurrir lo que ella dijo. Então o que é que Se Jesus apaga. estava querendo dizer? Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Que vaso Que el vaso era um utensílio doméstico. era un utensilio doméstico. Ele lembra afazeres domésticos. Él recuerda los quehaceres domésticos. O que Jesus estava dizendo é sobre pessoas Lo que Jesús estaba diciendo sobre las que personas têm tempo para tudo, que tienen tiempo para todo, menos para Deus. menos para Dios. O dia de vir no culto El día de venir al culto é o dia que você tem que lavar roupa. es el día que lavan la ropa. O dia da vigília El día de la é vigilia o dia que você tem que passar roupa. es día que tenés que planchar la ropa. E assim sucessivamente. Y así sucesivamente. Você não tem tempo para Deus. No tienes tiempo para Você Dios. tem tempo para as coisas lá da sua casa. Tenés tiempo para las cosas de tu casa.
e não tem tempo para Deus. pero no tienes tiempo para Dios. Não estou dizendo que são todos, No digo que son todos, mas Jesus falou isso. pero Jesús habló eso. Jesus falou e foi embora. Jesús habló y se fue. Eu estou falando e vou embora também. Yo también estoy hablando y me voy. A última coisa, La última cosa, eu poderia falar mais sobre esse vaso, yo podría hablar más sobre este vaso, mas eu quero sair vivo daqui. pero quiero salir vivo de aquí. Lucas capítulo 11. Lucas 11, Versículo 33. versículo 33. Diz assim: E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Amém? La lámpara del cuerpo es el ojo. Há um versículo que a última coisa que Jesus falou, eu não sei se na sua Bíblia está diferente, se chama sótão. 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 É um quarto que fica perto do telhado. La terraza. Terraça. Terraza. Essa foi a última explicação de Jesus. Esta fue la última explicación de Jesús. Que você não acende uma lâmpada e coloca lá no sótão. Que tú no pones una lámpara allá en la terraza, Vai ficar fechado e ninguém vai ver. Aonde está fechado e ninguém vai ver. donde está cerrado y nadie la vea. Sótão, ele lembra o lugar mais escuro da casa. El sótano para nosotros es bajo la tierra, es una pieza abajo. É em cima, arriba. Arriba es la terraza, abajo es el Perto sótano. do forro, do telhado. Entonces sería el ático. Isso. El ático. No todas las casas tienen Mas ático. tanto faz, embaixo ou em cima, tu vai estar escondido do mesmo jeito. Tanto arriba como abajo, si es una pieza cerrada, está escondido igual. O que Deus quer é que você não esconda essa lâmpada. Lo que Dios quiere es que tú no escondas la lámpara. Ele quer que a luz brilhe. Él quiere que la luz brille. Tá vendo o problema? ¿Está entendiendo el asunto? A nossa luz tem que brilhar. Nuestra luz tiene que brillar Em qualquer lugar. en cualquier lugar, Aonde você estiver. donde tú estés. Pare de esconder a lâmpada. Deje de esconder su lámpara. Tem gente que no trabalho não é crente. Hay personas que en su trabajo no son cristianos. Ele é cheio do Espírito Santo só aqui na igreja. Él es lleno de Espíritu Santo en la iglesia. Aqui ele cai. Aquí él cae. Aqui ele rola. Aquí él se mueve todo. Ele faz tudo. Hace todo. Lá no trabalho ele não dá um glória a Deus. Pero en el trabajo no da un gloria a Ele não Dios. fala o nome de Jesus. Ni habla del nombre de Jesús. Ele esconde a lâmpada. Él esconde su lámpara. Na sua casa, os seus vizinhos sabem que você é crente? En tu casa, ¿tu vecino sabe que eres cristiano? Ou a lâmpada só brilha aqui? ¿O la lámpara solo brilla aquí? Quando você chega lá em casa, você corre e coloca lá. Cuando tú llegas a tu casa, la escondes debajo ou de lá la... embaixo ou lá em cima. Abajo o allá arriba. Agora ninguém sabe mais. Ahora nadie sabe nada. Louvor eu só canto aqui. La alabanza solo canto aquí. Lá em casa é, como nós falamos no Brasil, é forró, e cá. Allá en casa, Lá no Brasil se chama forró. Música sertaneja. solo allá en Brasil, solamente, allá en casa dice solo música del mundo nomás. Só a música do mundo. No Brasil tem uma novela Allá en Brasil hay una novela que começou esses dias. que ha empezado estos días. Graças a Deus, não me pergunte porque eu não assisti nenhum capítulo. Gracias a Dios no me pregunte porque yo no vi ningún capítulo. Mas o nome dela é Babilônia. Pero el nombre de ella es Babilonia. Babilônia significa a mãe das prostitutas. Babilonia significa la madre de las prostitutas. E nós temos um canal de televisão que é satânico. Y tenemos un canal de televisión que es satánico. Se chama Rede Globo de televisão. Se llama Red Globo de Televisión. E toda novela é consagrada a Satanás. Y toda novela es consagrada a Satanás. E as novelas estão matando as famílias brasileiras. Y las novelas están matando a las familias brasileñas. E as pessoas deixam de buscar o Espírito Santo. Las personas dejan de buscar Espíritu Mas Santo. ficam ali todo dia, 1h30 bebendo aquela porcaria. Sin embargo, están allí bebiendo 1 hora y media aquella porquería.
Agora eles estão preocupados. Ahora están preocupados. Eu falei isso ontem com o pastor Gilberto Amaral, Anoche hablé con el pastor Gilberto Amaral, que a audiência dessa novela está caindo, que la audiencia de esta novela está cayendo. que não está tendo muita audiência. No está teniendo mucha audiencia. E sabe por quê? ¿Y sabe por qué? Porque dizem que os crentes Porque dicen que los creyentes não estão assistindo essa novela. no están viendo esta Asistindo novela, essa novela. no la ven esta A novela. audiência caiu. La audiencia cayó. Imagina quantos crentes assistiam a novela. Así que imagine cuántos creyentes miraran novela. Agora caiu a audiência. Ahora bajó la audiencia, Porque eles viram que estavam agravando a Deus. porque ellos vieron que estaban agradando a Dios. Se Jesus tivesse voltado esses dias atrás, Si Jesús hubiera regresado esos días atrás, quantos crentes estariam assistindo novelas? ¿cuántos estarían mirando las novelas? Amém? Amén. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Nós vamos terminar agora. Vamos a concluir ahora. Então, aonde a nossa luz tem que estar, irmãos? Entonces, ¿dónde nuestra luz debe de estar? Lembre-se, luz Recuerde luz, lembra fogo. recuerde el fuego. Eu disse que ela tinha que estar o candelabro tinha que estar no altar do templo. Yo dije que el candelabro debía de estar en el Eu altar. não vou ler aqui por causa do tempo. É Êxodo 27, 20. Éxodo 27, 20. 27, 20. A Éxodo, nossa luz tem que brilhar no altar. nuestra luz debe brillar en el altar. Eu sei que o pastor Gilberto vai fazer isso. Yo sé que el pastor Gilberto va a hacer eso. E eu também. Y yo también. Na nossa igreja, En nuestra iglesia, para subir no altar tem que estar cheio do Espírito Santo. para subir al altar tiene que estar lleno del Espíritu Santo. É tempo para isso, pastor. Es tiempo de esto, pastor. O altar tem que brilhar. El altar debe brillar. A luz tem que estar acesa no altar. La luz tiene que estar encendida en el altar. Senão não é altar. Si no, no es altar. Se não tem luz, Si no hay luz, se não tem fogo, si no hay fuego, não tem altar. no hay altar. A Bíblia diz que Elias, La Biblia dice que Elías, lá no Monte Carmelo, allá en el Monte Carmelo, ele preparou o altar. él preparó el altar. Eu poderia pregar 1 hora para vocês sobre isso, Yo podría predicar 1 hora sobre eso, mas não vai dar tempo agora. pero no hay tiempo. Mas ele preparou o altar. Pero él preparó el altar E ele pediu para Deus. y él pidió a Dios. Deus manda fogo. Dios manda fuego. E Deus recebeu a oferta de Y Elias. Dios recibió la ofrenda de Elías. Por quê? Porque o altar estava arrumado. Porque el altar estaba arreglado. O fogo da terra, El fuego de la tierra, ele sobe. él sube. Mas o fogo de Deus desce. Pero el fuego de Dios desciende. Quantos entendem isso? ¿Cuándo se entienden esto? Há um fogo descendo sobre nós. Hay un fuego descendiendo sobre Há um nosotros. fogo de Deus descendo sobre o altar. Hay un fuego de Dios que desciende sobre el altar. Se o altar estiver arrumado, Si el altar está arreglado, nós vamos viver um Pentecoste. vamos a vivir un Pentecostés. Cada culto é um Pentecoste. Cada culto es un Pentecostés. Senão não tem significado você vir mais na igreja. Si no, no tiene significado venir más a la É iglesia. melhor ficar em casa. Es mejor quedar en casa. Se vir na igreja Si viene a la para iglesia não receber nada, para no recibir para nada, não sair cheio, para no salir lleno, para que vir na igreja? ¿para qué venir? O altar tem que estar arrumado. El altar debe de O estar fogo arreglado. tem que estar aceso. El fuego debe estar encendido. E assim toda a igreja será incendiada. Y así toda la iglesia será encendida. Jesus, ele veio trazer o batismo de fogo. Jesús vino a traer bautismo de fuego. Você sabe o que é isso? ¿Sabe lo que es esto? Mateus capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 11 diz assim: versículo 11 dice así. E eu em verdade